Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Dando sequência aí na nossa conversa com o meu querido amigo Lucas Giavone. Então, para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu peço que vá ali na descrição, vai ter lá o link da primeira conversa e depois retorne para cá. Nesse primeiro vídeo, nós falamos sobre as eras da Fórmula 1. Nós elencamos, o Lucas trouxe para nós os dados que mostram as mudanças e como elas devem ser classificadas ao longo dos tempos. Nunca por era piloto X, e sim pela era de engenharia ou das inovações, mudanças drásticas que aconteceram ao longo desses períodos. E a pergunta que eu quero jogar para você, Lucas, para passar a bola é se nós estamos vivendo a maior era da Fórmula 1, nós estamos vendo os recordes de velocidade, a segurança absoluta, o piloto aí que está empilhando recordes, superando o Schumacher, coisa que há 10 anos a gente jamais imaginava que pudesse acontecer. Então, estamos na maior era da história da Fórmula 1, meu querido? Olá, Marcel. Olá, amigos que acompanham o canal História Esporte. É, Esses são argumentos muito bons, né, para a gente poder classificar essa era híbrida, né, que começou em 2014, como a principal, a maior era do esporte. Né? Estamos aí diante dos carros mais velozes, mais rápidos que já foram construídos pela Fórmula 1 e, claro, com a mais tecnologia disponível. A gente tem aí o Lewis Hamilton como uma figura que está devorando todos os recordes, é o senhor dos números da Fórmula 1. Né? Existem aí várias análises já tentando colocar o Hamilton, a sua posição histórica, né? A sua posição na história da Fórmula 1, ele, diante de tantos números, né? E a gente tem todo esse alcance global da Fórmula 1, todas as possibilidades de transmissão, redes sociais, ou seja, o acesso à informação de Fórmula 1. Né? Então, a gente tem vários elementos em que a gente pode realmente cair nessa tentação de pensar assim, realmente estamos diante da maior era da Fórmula 1, estamos no seu grande auge, justamente por causa desse tipo de coisa. E a gente vê esse tipo de análise também inflamada por imprensas como, por exemplo, a britânica, que está, claro, está adorando. Lewis Hamilton está ganhando, eles são até mais patrióticos que a imprensa brasileira em muitas das ocasiões. Né? Isso é uma coisa que muitas pessoas que acompanham a Fórmula 1 não conseguem acompanhar o que a mídia inglesa faz ou deixa de fazer, mas eles muitas vezes dão aquelas patriotadas, umas forçadas de barra, aquele tipo de piloto que era mediano no grid ali dos anos 80, dos anos 90, os caras jogam confete para cima do cara, como se ele fosse um cara super bom, e esse tipo de situação. Né? Mas o que a gente tem é que a gente tem que pensar que essa era, desde 2014, essa era híbrida, e apesar da gente ter tido algumas mudanças de regulamento, até para deixar ela mais rápida, né? A gente teve a partir de 2017 carros maiores, mais largos, pneus mais largos para oferecer mais aderência, mais gripe mecânico, né? E até asas maiores, o que dá mais aerodinâmica ainda. Então, os carros ficaram de 2016 para 2017, eles ficaram ainda mais rápidos. Mas a gente tem que pensar que a gente está diante da era mais hegemônica da história da Fórmula 1, ou seja, a gente não tem uma mobilidade, a gente não tem uma competitividade entre equipes e pilotos, como nas outras eras. A gente tem a era mais previsível de todos os tempos, em que a gente sabe que a Mercedes vai triunfar e o Lewis Hamilton não tem na figura do Valtteri Bottas um antagonista à altura, né? E a gente só conseguiu enxergar isso quando a gente olhou para trás e viu o quanto o Nico Rosberg incomodava o Lewis Hamilton nas questões de competitividade mesmo, né? Em que no passar da régua, quando a gente tinha o Hamilton e o Rosberg, a diferença nem foi tão grande assim, né? A ponto do Rosberg ter vencido o Lewis Hamilton em 2016 e logo depois se aposentar. E a gente tem também a era mais engessada de todos os tempos, em que você não tem a possibilidade de introduzir grandes inovações, de você virar o jogo, de você fazer sessões de testes. Então, a Mercedes, que vem hegemônica desde 2014, por ter criado um conjunto fantástico já naquele primeiro ano da era, a gente tem a Mercedes liderando até agora. A gente teve, sim, ameaças de Red Bull e Ferrari, mas não a ponto de serem realmente contenders, deles serem realmente candidatas a título. A gente teve um período de 2017 e 2018 que a Ferrari teve um departamento técnico que até
tentou ameaçar a Mercedes, né? Mas a gente viu na figura do Sebastian Vettel um piloto que não conseguiu, com aquele conjunto, fazer ameaça à Mercedes-Benz. E como se não bastasse tudo isso, a gente tem muitas regras estúpidas, né? Um nível de estupidez de regras e muita artificialidade também. Isso aí, não só no DRS, que foi introduzido lá depois daquele episódio lá de 2010, lá do Alonso contra o Petrov, na final lá de Abu Dhabi, em que o Alonso ficou preso atrás lá da Renault do Petrov, não conseguiu avançar posições a ponto de ameaçar o Vettel, que acabou sendo campeão naquela época. Foi criado o DRS, que é aquele sistema de abrir asa, e que vamos lá, gente, o DRS é um atentado à isonomia esportiva. Você cria, para a pessoa que está atrás, você cria uma arma pela qual você não pode se defender. E isso é feito de forma artificial. Você, mas e pega vácuo? Gente, vácuo é uma coisa natural. O teu carro gera vácuo, o cara de trás aproveita o vácuo. Agora, se você cria um DRS, uma asa que muda a sua geometria, né, a sua superfície de contato muda a ponto de você tirar mais vantagem disso e você não tendo a possibilidade de se defender, isso é um atentado à isonomia do esporte. Né? Para complicar ainda mais essa situação, a gente tem muitas intervenções de safety car absolutamente questionáveis. Tá? E a gente não precisa ir muito longe. Agora mesmo, terminou a temporada de 2020. Quais foram as maiores zebras? Quais foram as vitórias mais inusitadas, os episódios mais inusitados? A vitória do Pierre Gasly, lá na Itália, e a gente teve a vitória do Sérgio Pérez, lá no Bahrein, né, no anel de alta velocidade lá do Bahrein, o anel externo. Nas duas vezes, todo o embaralhamento de posição se deu por conta de um safety car absolutamente desnecessário. Podia ser colocado um virtual safety car, ou mesmo não colocar um safety car, porque eram carros que estavam em posições que não ofereciam o menor perigo, próximo de área de retirada dos carros através das aberturas de muro ou de guardrail, né? E atrapalhadas da Mercedes, que em condições normais de temperatura e pressão ia vencer. Né? E a gente passou o ano de 2020 inteiro vendo que em condições normais de temperatura e pressão, o Lewis Hamilton ia ser o primeiro, o Valtteri Bottas ia ser o segundo e o Max Verstappen ia ser o terceiro, porque era o terceiro conjunto, o único conjunto que podia fazer minimamente frente, ser o melhor do resto quando você não tinha carro prateado na pista. Né? Então, por tudo isso, eu digo para vocês que a gente está longe, muito longe dessa era híbrida ser a melhor era ou a era principal da Fórmula 1. Dito isso, o que a gente pode pensar para a gente elencar os atrativos de uma era da Fórmula 1? Isso lembrando, né, das 8 eras que eu coloquei lá semana passada. Para quem não viu, veja o vídeo, deixa o like aí, assina o canal. Já aproveito para fazer essa força aqui para o Marcel, porque ele merece. É um canal de discussões aprofundadas, é coisa séria a gente tratar o esporte de forma aprofundada. Né? Mas vamos lá, atrativos. O que a gente pode pôr como atrativos? Peso histórico dos pilotos de determinada era. Né? E isso a gente pode pegar como exemplo o Emerson Fittipaldi falando da primeira corrida que ele participou lá, Brands Hatch em 1970. Né? Metade de 1970 ele fez a estreia dele com a Lotus. E ele falou que quando ele olhou para o lado do grid estava lá o Graham Hill. Né? Ou seja, que era um ídolo dele, né? Um piloto com grande peso histórico, um cara que ganhou as 24 horas de Le Mans, um cara que ganhou Indianápolis e ganhou várias vezes a corrida de Mônaco, além de ser campeão mundial 2 vezes. Né? Então é um piloto que é o cara da tríplice coroa, que é um negócio que nunca ninguém conseguiu fazer. Né? E que o Alonso, o Fernando Alonso, por exemplo, ele persegue isso agora de maneira bastante insistente. A gente nem sabe se aí em 2021 ele vai participar das 500 milhas de Indianápolis, vai tentar de novo, né? Ele que agora está com contrato aí firmado com a Renault, que agora virou Alpine. Né? A gente não sabe como é que vai ser a vida do Fernando Alonso, mas se a gente pegar só de peso histórico, o Graham Hill, só por ser o detentor da tríplice coroa do automobilismo, a gente já vê ele como uma figura superior ao próprio Alonso, que está voltando agora para a Fórmula 1 em 2021, e que é um excelente piloto, uma figura realmente muito importante do esporte a motor, um cara que bateu de frente com uma figura titânica, como foi o Michael Schumacher, um piloto que é extremamente versátil, já provou a versatilidade dele, já provou que mesmo com carros inferiores ele foi
concorrente de títulos mundiais, como ele teve na época da Ferrari, concorrendo à Red Bull do Vettel, que era realmente um conjunto mais aprimorado, era um conjunto realmente favorito daquela era, né, que foi a era dos pneus, entre 2010 e 2013 ali, que foi justamente o período em que o Vettel ele despontou como um grande piloto, né? E a gente tem esses atrativos. Vamos lá, né? E bom, ainda lembrando do Emerson Fittipaldi falando, ele falava assim, no grid ainda tinha o Jack Brabham, tinha o John Surtees, então ele elencava esses pilotos e com os olhos brilhando, porque eram os ídolos que ele viu correr na Fórmula 1, né? Eles eram, o Emerson chamando ele de as águias, né? Os grandes ases da época, né? A gente tem então, portanto, a questão do peso histórico. Não estou falando se o piloto é rápido ou não, se ele é vencedor ou não. Peso histórico de cada piloto, o peso da figura humana no geral, não apenas de performance, né? A gente tem também a questão dos circuitos, e hoje a gente tem, né, a gente está fazendo essa gravação entre 2020 e 2021, em que a gente tem o auge dos tilcódromos, né? Ou seja, os circuitos projetados pelo estúdio de arquitetura do Hermann Tilke, aquele alemão que sempre projeta a mesma pista, tá? Ele se autoplagia com uma desenvoltura espetacular, tá? Ele sempre faz o mesmo circuito, aquela reta enorme que acaba com uma tremenda freada, daí aqueles trechinhos de média que você faz em terceira marcha, algum trecho mais apertado, alguma curva longa que você não consegue embalar e você já volta para a reta grande. Né? Os circuitos deles são invariavelmente as mesmas coisas. Daí eu pergunto, como é que a gente pode estar na melhor era possível se a gente tem circuitos iguais? E aí a gente cai naquela pergunta de sempre, assim, como é que você quer resultados diferentes se as suas propostas são sempre iguais? Né? E quando a gente olha para o passado, a gente tinha a velha Hockenheim, com aquelas retas enormes. Né? Hoje, a gente tem de circuito de alta velocidade só Monza, e que mesmo assim tem umas chicanes ali. Ele, por exemplo, ele acabou com o tio que acabou com a chicane inicial de Monza ali, que era em duas tomadas, né, estilo buzz stop. Ele, pra que aquilo, sabe? Ele acabou com a buzz stop de Spa-Francorchamps, que é um circuito que você não mexe, tá? É um circuito tinha que ser assim, tombado pelo patrimônio, não mexe nas curvas de lá, não mexe nas chicanes de lá, né? Então a gente tem a influência do tio. E por que eu digo isso? Porque em 2020 a gente teve uma corrida em Portugal, disputada no circuito do Algarve, lá em Portimão, e que é um circuito que foi projetado por um outro estúdio de arquitetura, uma empresa diferente, em que eles se preocuparam em fazer exatamente o oposto de tudo que o Tilke fazia, né? Fazendo várias curvas atrativas, usando a própria topografia do lugar para fazer subidas e descidas. Quando o circuito da Fórmula 1 chegou lá, os pilotos começaram a andar no circuito, eles adoraram, simplesmente adoraram, porque eles estavam acostumados com aqueles tilcódromos de sempre. E, claro, a maior aberração de todas, de Tilke, é o Autódromo de Abu Dhabi, que fecha, né, encerra o calendário da Fórmula 1 justamente por causa da grana dos Emirados Árabes. A gente sabe que é isso que acontece, esporte é negócio, a gente entende, mas da mesma forma, aquele é um circuito que parece aqueles circuitos de quando a gente ia brincar de carrinho no nosso próprio quarto e a gente fazia um circuito em volta dos móveis, né? A gente não tirava móvel do lugar, a gente simplesmente fazia os circuitinhos ali para passar os carrinhos, né, em volta dos móveis, né? E o que eles fizeram? Eles construíram toda aquela estrutura de entretenimento, hotelaria, etc, e depois botaram uma pista no meio, né? O que é um negócio absolutamente jocoso quando a gente pensa em Fórmula 1, é um disparate aquilo ali, né? É um desaforo, né? E é um circuito que está na supostamente melhor era da Fórmula 1. Né? Vai comparar isso com a velha Hockenheim, vai comparar isso com Spa-Francorchamps, vai comparar isso com Suzuka. Né? Então, isso, se eu for mais para trás ainda, a gente teve na Fórmula 1 Nürburgring com seus 22,5 km de extensão. Evidentemente que é uma pista que hoje seria totalmente incompatível com a Fórmula 1. Né? Mas o que eu estou dizendo é que os circuitos tinham mais níveis de seletividade, eram mais atrativos. A própria Interlagos antiga era uma pista espetacular, ela tinha 8 quilômetros de extensão, todo tipo de curva, raios de curva diferentes, retas, approaches de freada totalmente diferentes, era um circuito muito seletivo, né? E que era desafiador para os pilotos. Né? E toda vez que eu ouço
algum piloto indo para algum circuito, algum tilcódromo novo e falando, é uma pista desafiadora, sabe? A órbita do olho fica girando assim, sabe? É uma coisa assim que a gente não pode comparar esse tipo de coisa. A gente tinha Bremgarten lá atrás, nos anos 50, tinha 3 de paralelepípedo, era uma loucura, tudo bem, mas era um negócio que desafiava loucamente os pilotos, né? A gente tem, hoje em dia, a gente tem até circuitos interessantes, como é, por exemplo, o de Singapura, né? Que é um circuito de rua, mas que é bastante desafiador e foi muito bem planejado, muito bem desenhado. As competições lá para circuito de rua realmente são muito boas, mas se a gente pegar no geral, os circuitos que fazem parte dessa era híbrida, você vai pegar outros circuitos, como era, por exemplo, a Áustria antiga, né, a pista de Zeltweg, com as suas curvas de alta, e você tinha aqueles carros da era turbo de 1.400 cavalos desafiando aquelas curvas, né? Então você imagina o que era realmente desafiador, né? E nisso a gente já vai para um próximo item, né? Que para você elencar um atrativo de uma era, você tem que pensar nos carros também, né? E como eram esses carros e como esses carros eram em termos de nível de desafio para os pilotos. Obviamente, a gente tem nessa era híbrida os carros mais rápidos, as maiores acelerações, as frenagens mais eficientes, as maiores cargas de G, mas esse é um tipo de desafio. Outro, né, que é um desafio físico, de você manter o carro na pista, você se concentrar, mesmo diante dessas forças que são equivalentes à força de piloto de caça. Ok, né? Mas o que realmente importa, isso aí importa para quem é fã, para quem está analisando a Fórmula 1, é o quanto esses carros são desafiadores no sentido da condução, né? O quanto eles são aquele touro indomável que o peão vai tentar domar, aquele cavalo indomável que vai lá, o tratador de cavalo tentar amansar aquele bicho, né? E você vê como, por exemplo, esses carros eram extremamente brutos na era turbo, né? Aquela era turbo que, na minha classificação, vai de 83 a 88, e que eram carros absolutamente brutais para dirigir. Eles eram os mais rápidos em reta? Não. Eles eram os que freavam melhor? Não. Mas eles eram os carros com a maior potência disponível, ao mesmo tempo que você tinha que controlá-los, você não pilotava, você domava o carro, né? E hoje você tem carros que são muito, muito bem pensados na questão de engenharia e que eles são muito mais estáveis. Eles são muito mais eficientes, é óbvio que eles são mais eficientes, né? Porque toda evolução tecnológica leva a isso. Mas são carros que são mais facilmente levados ao limite pelos pilotos. Não entender isso como se isso fosse fácil, né? Porque o piloto de Fórmula 1 ainda importa e a gente vê o quanto um Max Verstappen foi infinitamente melhor que um Alex Albon. Por quê? Porque o piloto ainda importa. O que eu estou falando é que, dentre os carros e dentre as eras dos carros, você teve máquinas absolutamente fantásticas e que você tinha pilotos domando o conjunto. Né? Você tinha um desafio grande, maior ainda, de levar aquela máquina, naquela engenharia, naquele conhecimento técnico daquela época ao limite. Hoje isso está mais fácil, né? O que não quer dizer, não anula o fator piloto, né? Mas o que a gente tem em comparativo com, por exemplo, a era turbo, que é uma das eras que eu mais dou ênfase aí nessa questão de que tem os atrativos para me garantir eu colocar como posição como uma das principais, uma das melhores eras da Fórmula 1. Né? Você tem um carro dos anos 80 com aqueles 1.400 cavalos de configuração de treino, aqueles pneus que duravam apenas 3 voltas, aquelas voltas lançadas, num carro que tinha muito menos segurança, em circuitos que eram muito mais desafiadores, muito mais seletivos, né? Os tempos de volta eram inferiores? Claro que eram inferiores. Eu não estou falando em tempo de volta, estou falando no nível de desafio. Né? Você tem até aquela frase do Walter Röhrl, né, que é um grande piloto de rally, ele também foi grande piloto de turismo, piloto alemão, em que falava que o carro, você respeita o carro quando você, no dia seguinte, você abre a garagem e vai ligar o carro e você sente aquele friozinho, né? Você fica até com medo de ligar aquele carro você respeita, né? E o Walter Röhrl, que foi piloto de rally na época do Grupo B, né? Isso inclusive dá até uma outra live a gente falar sobre essa era, porque eram protótipos
super preparados em termos de motor e de engenharia, e que eram verdadeiras máquinas aí do Mundial de Rally, que foram proibidas ao fim de 86, justamente por elas começarem a ficar perigosas demais, né? E que eram carros absolutamente desafiadores. Você começa a imaginar como se fosse, mal comparando, esses carros da era turbo da Fórmula 1, só que para andar na neve, para andar no cascalho, né? E naquelas estradas apertadas da Itália, ou então, né, na neve na Suécia, e você consegue imaginar o nível de desafio que se tinha nesse tipo de época. Continuando a tentar achar atrativos para, né, você elencar uma era como uma era importante, como, né, outra coisa que tem que se colocar de peso é fator engenharia, fator inovação. Hoje, como eu disse, é uma era muito engessada. A gente não tem grandes possibilidades de introduzir grandes inovações. As inovações hoje são muito mais nas minúcias e são muito mais voltadas para a aerodinâmica. Por quê? Porque os conjuntos de motor e bateria, né, o drivetrain, né, não se fala mais motor, mas vamos lá. O desenvolvimento dessa área ele acaba sendo limitado, né? E você tem muitos testes de simulação, de computacional, muito voltados para a aerodinâmica. E quando a gente pensa na Fórmula 1 como um grande laboratório para a indústria automotiva, a gente não consegue aplicação nenhuma para aquilo, né? Pouco ou igual a zero, né? Em termos de aproveitamento para a indústria automotiva, você mudar ali 3 aletinhas perto do piso atrás do pneu traseiro. Isso aí não traz nenhuma inovação automotiva, né? Ao mesmo tempo que a gente vê, claro, os conjuntos híbridos estão melhorando, a eficiência energética e tudo mais, tudo bem. Mas as grandes inovações, elas estão voltadas principalmente no sentido aerodinâmico, né? E a gente teve na história da Fórmula 1 tantas inovações que se sobrepunham, eram tecnologias tão importantes, tão fantásticas, que faziam com que as próprias eras mudassem, né? Como você teve, por exemplo, o John Cooper colocando o motor na traseira do carro e fazendo com que todos aqueles carros que eram naquela época imbatíveis e o motor dianteiro, de repente aquilo ali tudo cai por terra. E de repente vem um Colin Chapman junto com os seus engenheiros lá, Peter Wright, o Ralph Bellamy e outros tantos, que inventaram o carro asa, introduziram o carro asa com a Lotus, né? E de repente todos aqueles carros de fundo plano e que só obtinham downforce pelas asas dianteira e traseira, eles também, de uma hora para outra, eles também não serviam mais para serem competitivos, para que eles conseguissem vitórias e poles e títulos mundiais, né? A gente assistiu muito bem isso aí, essa introdução da era do carro asa. Aliás, eu tenho textos aí bastante extensos para falar da era do carro asa, em que de repente na temporada, por exemplo, de 1979, você tinha todo o grid de carro asa, todos os carros eram carro asa, né? E os engenheiros tinham que se virar para aprender a construir carros daquela forma, de obter downforce, obter competitividade com aquele tipo de construção de carro, e que eles não estavam acostumados, né? E de repente a Renault vem e introduz o turbo, né, de acordo com uma variante do regulamento de motores, e você tem a certeza de que em determinado período já se falava, o turbo é o futuro da Fórmula 1, e foi exatamente o que aconteceu, né? E você tem a Williams a introduzir controle de tração e suspensão ativa, né? Lá em 87 primeiro, depois em 92 uma suspensão ativa absolutamente inabalável, que fez o Nigel Mansell ser o grande piloto de 92, ele conseguir o seu título, um título merecido. Nigel Mansell foi uma figura espetacular da Fórmula 1, que realmente não podia ter se aposentado, saído da Fórmula 1 sem um título mundial, né? E ainda falando sobre atrativos, né? A gente falou um pouco de engenharia, falar sobre disputas pelo título, né? Se a gente tem uma era em que a gente tem grandes participantes, grandes concorrentes pelo título, e eu não estou falando apenas de concorrentes que acabam sendo sagrados campeão, né? Mas da gente ter pilotos né, grandes disputas por campeonatos. E nessa era híbrida a gente está longe disso, né? Passou longe, né? E finalmente, né, ainda na disputa de título, você se perguntar se a temporada que você está pensando, ela teve algum desfecho memorável, né?
como foi, por exemplo, 1986, né, que é a minha temporada favorita entre todas na história da Fórmula 1. Isso aí eu posso até falar todos os motivos, e os motivos estão exatamente nesses atrativos que eu estou falando, né? O desfecho de 2008, que provavelmente foi o melhor desfecho de todas as temporadas da Fórmula 1, aquele desfecho do Felipe Massa contra o Lewis Hamilton em Interlagos, que foi uma coisa assim, incrível. Acho que nem roteirista de Hollywood poderia escrever aquele desfecho, porque o Felipe Massa foi campeão por 30 e poucos segundos, e daí o Hamilton passa na última curva da última volta, né? Um piloto que, coitado, ele não teve culpa nenhuma daquilo, né? E de repente o Lewis Hamilton se sagra campeão por causa da diferença mínima possível. Ou então, uma diferença mínima, a gente falando em diferença mínima possível, o que foi Estoril 1984? O Niki Lauda sagrou-se campeão por meio ponto. Não foi, né? Assim, ganhou por um ponto, meio ponto. Né? E isso porque ele largou lá atrás, foi passando o carro, ele estava sem a McLaren do lado dele estava sem o botão de boost, estava falhando para dar aquela pressão a mais no turbo para você abrir na reta e passar os adversários. Então ele estava com extrema dificuldade de conseguir ultrapassagens, mas ele fez todo o seu esforço, chegou na segunda colocação que era necessária para ser campeão, e ele foi meio campeão em cima de ninguém menos que Alain Prost, que já era um grande piloto naquela época. Né? Existe até aquela frase assim, não, depois que o Prost ganhou o título, ele virou grande piloto. Balela. O Prost era um grande piloto, um piloto vencedor desde da segunda metade de 1981. Sim. Ele era um grande piloto a ser considerado um piloto de campeonato mundial, realmente. Você tem um Prost amadurecendo já na segunda metade de 81. Ele ganhando 3 provas de maneira categórica, e despontando como um piloto principal da Renault, esse cargo que era do René Arnoux, que já era piloto da casa. Então você tinha já o Alain Prost despontando como um grande piloto. Ele já era um grande piloto. A época em que ele enfrentou o Niki Lauda em 84. E você teve esse tipo de desfecho, 2 pilotos titânicos, 2 dos maiores pilotos de Fórmula 1. Você pode colocar eles dentro de um top 10, de qualquer top 10 de história da Fórmula 1. Você pode botar os dois no quesito peso histórico. Né? Então, você tem que se perguntar se o período em que você está vivendo, a era que você está estudando, teve desfechos memoráveis, como foi também, por exemplo, a Cidade no México 64, lá, o título do Surtees. Então, você teve N possibilidades. O próprio desfecho de 74, lá em Watkins Glen, que foi o bicampeonato do Emerson Fittipaldi, ele numa luta muito dura com o Clay Regazzoni, fazendo com que o Emerson ganhasse um dos campeonatos mais disputados da história. O ano de 74 teve Tyrrell competitiva, Brabham competitiva, Lotus competitiva, McLaren e Ferrari competitivas. Isso ganhando vitórias. E dentre todos esses conjuntos, todas essas equipes, o Emerson Fittipaldi conseguiu reunir as melhores qualidades para ser o campeão. Ele que tinha acabado de sair da Lotus, com todos aqueles questionamentos, assim, será que Emerson sem um carro Lotus para ele vai continuar bem? E ele foi lá e ganhou com a McLaren, que nunca tinha vencido o título. Então você tem também essa temporada de maneira espetacular. Você tinha grandes pilotos, você tinha grandes circuitos, você tinha grandes carros, você tinha inovações em engenharia, você tinha disputa pelo título, você tinha disputa, um desfecho que foi muito interessante. Você teve corridas memoráveis, como foi Bélgica 74, em que o Emerson Fittipaldi venceu, foi no circuito de Nivelles. Ele passou praticamente 50 voltas com o Niki Lauda, a Ferrari do Niki Lauda, a zanzar atrás aquele pontão vermelho no espelho retrovisor. E o Emerson conseguiu lidar com toda essa pressão para vencer por 2 décimos de segundo. Então você tem aí corridas memoráveis, como foi, por exemplo, Mônaco 74, uma vitória maiúscula do Ronnie Peterson. Então, você tem esse tipo de situação. No Brasil, em 74, a vitória do Emerson, segurando o carro nas últimas voltas na chuva, a corrida foi até interrompida. Ele precisou fazer uma ultrapassagem épica no Ronnie Peterson, que estava na Lotus. Então, você tem várias situações em que você consegue enxergar grandes corridas, grandes performances. A primeira vitória do Lauda
ocorreu em 74 no circuito de Jarama, né, na chuva. Ele também teve uma performance incrível, né, lidando com a pista molhada. Então você tem várias corridas aí que você pode elencar e falar assim, olha, foram grandes corridas. E quando eu falo, por exemplo, na temporada de 86, que, repito, é a minha favorita entre todas, né, você tem corridas como foi Hungria 86, em que o Nelson Piquet fez a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1 em cima do Ayrton Senna. Você tem corridas como Espanha 86, em que Nigel Mansell e Ayrton Senna disputaram a corrida e o desfecho se deu em 14 milésimos de segundo em favor do Ayrton Senna. Isso não sem antes ter existido uma briga muito grande pela liderança entre o próprio Ayrton Senna, o Nigel Mansell e o Alain Prost. Uma corrida que foi um thriller de ação por toda a sua extensão. E a gente teve o desfecho de Adelaide 86, com aquela explosão do pneu do Mansell, todo aquele drama envolvido, né? E a vitória surpreendente e irresistível do Alain Prost. Né? Então você pega um desfecho que foi absolutamente espetacular, com corridas espetaculares, o auge da era turbo, o auge da potência, sobretudo em configuração e qualificação. A gente tinha carros absolutamente matadores, né? A gente tinha carros que eram muito, muito, muito desafiadores em configuração de qualifying. A gente teve, por exemplo, o motor BMW M1213, que tinha, sim, mais de 1.400 cavalos em configuração de qualificação. Então, a gente teve um período assim, absolutamente fantástico. E quando a gente começa a elencar os atrativos, a gente lembra daquela foto da mureta do Estoril. Tá lá o Mansell, tá lá o Piquet, tá lá o Prost, tá lá o Ayrton, os 4 juntos naquela mureta para fazer a foto mais significativa da história da Fórmula 1. Eu não consigo enxergar nenhuma foto que tenha mais peso histórico, mais importância e que ela seja mais reconhecida do que essa foto. Então lá os 4 juntos, four contenders, eu chamo essa foto de four contenders, né? Que representa toda uma era, né? Então, se a pergunta é, a gente está diante da melhor era da Fórmula 1? Nem perto, nem perto. A gente começa a olhar os números dessa era híbrida e a gente vai ver que o Lewis Hamilton ganhou tudo, o Nico Rosberg ganhou em segundo e o Valtteri Bottas em terceiro. Os principais números dessa era. A gente tem o Sebastian Vettel ganhando alguma coisa pela Ferrari, Daniel Ricciardo alguma coisa pela Red Bull, né? Agora o Max Verstappen também, né? Mas todos os principais números estão lá com a Mercedes. Melhores voltas, pole positions, vitórias, pontos conquistados, né? A gente tem tudo isso, né? Então, se essa era é a melhor, desculpa, eu não sei o que foi as outras eras. Não conheço nada da história da Fórmula 1, né? Não, se você entra nessa pilha da imprensa inglesa de não, são os melhores carros, nós temos aí o grande piloto, o senhor dos números, né? Os carros são praticamente inquebráveis, né? Tem até o fator quebra, nem falei do fator quebra, né? Que nessa virada para 2003, a partir de 2003, que foi artificializando mais a Fórmula 1, a gente começou a ter essa obrigatoriedade de motores, fazer durar os motores em várias corridas, caixa de câmbio em várias corridas, e essa questão absolutamente estúpida de punir o piloto que tem uma caixa de câmbio quebrada. O piloto não quebra a caixa de câmbio, não quebra. Antigamente, né, quando você tinha câmbio na mão, você vai lá dar aquela passada de giro, você engatava a terceira no lugar da quinta, o motor ia lá em cima, estourava tudo. Agora, é no pedal shift. E você pune um piloto porque a tua equipe te deu um equipamento que não teve a qualidade e que quebrou. Né? Isso é uma dupla punição. Né? O piloto está sendo punido porque o treco quebrou e por causa do teu regulamento estúpido. Né? Isso vem desde 2003, 2004, 2005, né? Em que você faz com que o fator quebra não exista mais. Uma das coisas que também eram muito assim, incríveis nas outras eras é que os conjuntos do carro eram levados ao limite. Por quê? Porque era para ele percorrer aqueles 300 e poucos quilômetros da corrida. E hoje a gente tem como se fosse uma grande endurance de 5.000 quilômetros para você percorrer com aquele mesmo conjunto. Ou seja, aqueles conjuntos poderiam ter mais potência, ter mais desempenho, se eles fossem programados para durar aqueles 300 quilômetros de corrida. A gente sabe que isso é antieconômico hoje em dia. Eu não tenho uma solução para isso. Eu estou dizendo que nas eras passadas era isso que era feito.
né? E que você tinha conjuntos levados ao limite e os conjuntos quebravam. Quebrava o motor, quebrava câmbio, quebrava a suspensão. A gente rezava para não quebrar a suspensão, porque senão o acidente podia ser feio. Mas, assim, existiam muitas quebras, né? Turbo estourava, mangueira de radiador rompia, né? Eram coisas que podiam acontecer. Vazava óleo, dava pane elétrica, né? Várias coisas aconteciam. A porca saía, a roda saía fora, né? Mas a gente tinha corridas que tinham... Imponderável. Hoje não tem. Oi, Marcel. Era o chamado imponderável. Exatamente. Hoje não. Então, hoje em dia, uma quebra, você fica estarrecido quando um carro às vezes estoura o motor, sai aquela fumaçona branca, porque é um episódio que acontece hoje de maneira muito rara, né? E antigamente você tinha esses imponderáveis e você tinha corridas de resistência, como foi, por exemplo, o Dallas 84, né, que foi disputada sob um calor de 40 graus e que teve vitória lá do Keck Rosberg com a Williams, em que a gente teve poucos finalistas, né? Justamente porque é uma corrida que estava todo mundo, ou os pilotos eles estavam se desfalecendo, errando por causa do extremo calor, ou de conjuntos que não estavam aguentando aquela temperatura, né? Então, esse tipo de desafio também, o desafio para a máquina, ele também é absolutamente questionável nessa era em que você não tem o fator quebra, né? Uma questão em que as eras passadas você tinha essa questão. Assim, você então está exaltando quebras de conjunto. Assim, não, eu estou exaltando essa questão do comprometimento das equipes, dos construtores, de levarem seus conjuntos ao limite. Era aquilo que estava valendo. Aquela era a regra do jogo, né? E, como eu disse, sem desconsiderar a questão econômica. Hoje em dia, economicamente, isso é muito complicado de se promover. Eu não tenho uma solução para isso, né? A Fórmula 1 hoje tem vários problemas. Eu não tenho como propor solução para tudo, né? Até por causa dessa sobreposição de tecnologias, a era que a gente chegou de momento, né? Nem tudo a gente tem solução, né? A gente pode até propor uma coisa ou outra, mas são coisas que muitas vezes não são fáceis ou às vezes são impraticáveis, né? Não dá para você colocar em prática. Lucas, assim, pensando, né, a gente falou que os pilotos não são as eras, você detalhou isso muito bem. Mas é interessante a gente pensar no tamanho histórico deles, aqueles pilotos que foram os reis, digamos assim, de uma era, e aqueles que tiveram a oportunidade de frequentar mais de uma era e conseguiram bons resultados na outra era. E aqueles que foram muito bem numa era, mas que numa outra acabou não funcionando. Você falou há pouco do Sebastian Vettel, né? Naquele momento, da era dos pneus, né? 2010, Pneus. 2013. Isso. Ele foi o melhor. Nessa sequência, ele não conseguiu tirar o mesmo desempenho. O mesmo aconteceu com o Schumacher, se nós formos pensar. Ele foi o rei ali do 94, que foi até 2009, né? Mas ele parou em 2006. Ele dominou aquela era de reabastecimento. A inventividade do Ross Brown, várias coisas que eles conseguiam e ele entregava aquele desempenho, né? Quando ele retorna à Fórmula 1, não tinha mais reabastecimento, não tinha mais os testes, não tinha mais... tinha, aliás, a regra dos pneus, essa regra tosca que nós já falamos. Então, como é que você analisa, assim, falando especificamente do Schumacher, nesse retorno dele, a que você atribui maior peso nessa dificuldade que ele teve, a idade, ao começo da Mercedes, enfim, e ao próprio Vettel, e daí depois disso tenta fazer para nós um panorama de pilotos históricos que tenham conseguido sucesso em duas eras, pelo menos em duas eras diferentes. É legal esse exemplo do Schumacher, porque o Schumacher, um dos principais atributos do Schumacher ele tinha um ritmo de corrida muito forte, né? E isso casou muito bem com a era do reabastecimento, em que você tinha pneus e combustível à vontade. Você não tinha que administrar pneus, você não tinha que administrar combustível, você tinha essas duas coisas à vontade. Isso casava muito bem com o estilo do Schumacher. O Schumacher, que era um piloto que ele tinha um trabalho de pés, né? Nos pedais, que era muito, muito sofisticado, né? Isso desde que ele entrou na Fórmula 1, lá em 91, a primeira corrida pela Jordan, ele já tinha aprendido que determinada
curva lá de Spa-Francorchamps, você tinha que, ao acelerar, você dava uma pisada no freio para o carro dar uma entrada um pouco mais agressiva na curva e você ganhar um pouco mais de tempo. Né? Ele ensinou isso para o André de Césares, que já naquela época já estava com 100 e tantas corridas nas costas, e ele ficou absolutamente aturdido com o novato que estava lá, né? Chegou já dando dica para o cara. Né? E quando a gente teve a era dos pneus, em que você teve né, a gente teve o fim do reabastecimento e a gente teve essa característica dos pneus decaírem muito, né, para dar competitividade, né, você equilibrar, né, você conseguir promover diferenças de desempenho dos conjuntos, né, ou pelo menos tentar, né, por causa dessa característica dos pneus, e a gente vê um Schumacher que não se dá bem com esse tipo de situação, em que ele já não tinha mais os pneus à vontade, né? Os carros com uma característica de manejo, principalmente do eixo dianteiro, que não era o mesmo que ele tinha lá atrás, com a era dos reabastecimentos, e somando-se a isso, já uma idade que ele já começa a decair o reflexo, né? Quanto isso pesa, a gente nunca vai saber, né? Mas de qualquer forma, todo esse cenário fez com que ele não tivesse o desempenho que ele tinha lá atrás, né? Soma-se a isso também a questão da proibição de treinos, né? Que na época dele de Ferrari, ele ia toda semana ele estava lá em Fiorano testando 20 tipos de gasolina, 15 tipos de pneu, 3 tipos de asa, né? 2 tipos de amortecedor e tudo mais, e fazendo com que aquilo ali fosse o conjunto hegemônico de momento, né? Um grande mérito para o Schumacher, um grande mérito, né? Um mérito que ele não conquistou sozinho, conquistou com Ross Brown, conquistou com Rory Byrne, conquistou com o Jean Todt, né? Que eram os grandes nomes da Ferrari naquela época, né? Uma Ferrari muito mais cosmopolita, hoje a gente vê uma Ferrari macarrônica, digamos assim, né? Cheia de italianos lá batendo cabeça, né? A época do Schumacher era uma Ferrari muito mais internacional, digamos assim, né? Com vários saberes sendo aplicados na escuderia num regime de trabalho que era inédito na Ferrari e que deu muito certo, né? A gente não pode tirar o mérito daqueles anos do Schumacher lá, principalmente de 2000 a 2004, em que ele realmente fez valer todo o seu talento e o talento de todas essas pessoas que também faziam parte desse staff da Ferrari, né? Outros exemplos que a gente pode dar, o próprio Sebastian Vettel, que foi ilustrado aí, né? Ele que nessa era híbrida, com carros com mais torque, mais pesados, isso não casou muito bem com o estilo de pilotagem dele, que era mais voltado a carros mais leves, mais ágeis, acelerações mais graduais e principalmente com uma aerodinâmica muito mais acertada, daquela época dos difusores soprados, os chamados difusores soprados, que faziam com que o Vettel se comportasse muito bem, principalmente no eixo traseiro, né? Porque aqueles difusores soprados faziam com que a traseira pregasse no chão e casasse muito bem com o estilo de pilotagem do Vettel, né? E ainda dentro desses exemplos de pilotos que não se deram bem entre uma era e outra, a gente pode destacar o próprio Emerson Fittipaldi. Por quê? Porque ele foi um grande campeão nessa era aerodinâmica, ele foi campeão em 72, foi campeão em 74, 75 ele já tinha sido vice. A época em que ele, ao final de 75, né, quando ele toma a atitude de ir para Copersucar, ele era o quinto piloto mais vitorioso da história da Fórmula 1. Naquele momento, né? Tinha 14 vitórias. Era vitória pra caramba para aquela época, né? E o Nico Rosberg, por exemplo, tem mais de 14 vitórias. Mas vamos lá. Não sem demérito para o Nico Rosberg, mas a questão diferencial ali estava na era híbrida, com a Mercedes na mão. Tá? Não é falar mal do Nico Rosberg. Ele foi um cara que atazanou o Lewis Hamilton, que é apontado como um grande, super, mega master. Tá? Ele é senhor dos números. Beleza, tá? Mas tem gente falando que ele é o melhor da história. Tá? Então, o melhor da história foi atazanado pelo Nico Rosberg. Então, o Nico Rosberg tem algum valor. Né? Mas voltando ao Emerson. A partir do momento em que foi criado o carro asa, ele teve grandes performances com o F5A, o Copersucar F5A, em 1978. Foi o primeiro carro asa da equipe. Foi um carro semi-asa, porque eles pegaram o chassi F5, remodelaram
o carro aerodinamicamente, botaram saia, botaram a lateral esculpida, e o resultado foi muito bom. Isso numa época em que as outras equipes estavam tentando fazer aquilo, eu falei assim, não, eu vou pegar o mesmo chassi que eu tenho aqui, boto umas asas muito loucas aí, boto saia e gero downforce e sou competitivo. Não, ninguém conseguiu fazer isso. A Cooper Stucker conseguiu. Tá? A Wolf, em algum momento, conseguiu. Tá? Eles tinham ido muito bem em 77, pegaram esse chassi de 77 e em 78 também tentaram fazer um carro asa ali meio improvisado, tá? Mas o melhor resultado realmente foi da equipe Cooper Sucar lá em 78. Né? A Lotus tinha o modelo 79, que era foi realmente o primeiro grande carro asa. Né? Eles tinham feito o modelo 78, que foi introdutor do conceito, mas o modelo 79 foi que realmente estabeleceu as diretrizes do carro asa em termos de uso das saias, uso das laterais, escoamento do ar, tá? Porque essa parte de escoamento do ar, o modelo anterior 78 não tinha, né? E o Emerson, a partir do momento em que ele foi muito bem em 78, em 79 ele teve o F6, um carro muito problemático, né? E ele, ao final de 80, ele dá um depoimento dizendo que odiava guiar os carros asas, né? Porque era uma pilotagem totalmente diferente daquela que ele tinha nos seus carros, como o McLaren M23, o Lotus 72, né? Em que ele, com o sentido de que ele tinha que ter molas muito mais duras, ele era mais duro fisicamente para ser pilotado, volante muito mais duro, né? E você tinha menos sensibilidade nas entradas de curva, principalmente de curva rápida, para saber se aquele determinado nível de downforce ia garantir que você entrasse bem na curva, que você fizesse a curva. Né? Então, o Emerson, que estava acostumado com aquele tipo de carro, né, com asas dianteira e traseira gerando downforce, em que ele falou várias vezes o quanto ele conseguia conversar com a Lotus dele lá, 72D, né? Eu conversava com o carro, eu me entendia com o carro, eu fazia uma coisa, eu sabia que o carro ia fazer, né? E ele não teve essa mesma percepção quando ele foi para o carro asa. Tanto que a gente tem até uma mudança de geração, né? A gente chega em 1980, a gente tem o Alan Jones, a gente tem o Nelson Piquet, né, despontando, né? A gente vai ter o Alan Prost, que inicia sua carreira em 1980. Então, a gente tem, inclusive, uma mudança de geração, né? Dentro dessa era do carro asa, a gente tem uma transição de geração, e é importante frisar, essa era do carro asa, que foi de 77 a 82, né? Ela foi uma das mais diversas da Fórmula 1. A gente esteve longe de ter conjuntos hegemônicos por várias temporadas, e até mesmo por várias corridas. Né? A gente teve uma sobreposição de inovações e uma queda também vertiginosa nos tempos de volta, porque os engenheiros começaram a aprender como é que aquele carro asa funcionava. Né? E isso é absolutamente fantástico e não é possível de se repetir na história da Fórmula 1. Toda essa efervescência de engenharia que se teve lá atrás, apesar de todo o recurso tecnológico que tem hoje, isso não é mais possível fazer justamente por causa das regras engessadas, de todas as proibições que são feitas. Né? E quando a gente pensa em proibição, a primeira grande proibição da história da Fórmula 1 foi o fim do carro asa, lá em 82. A gente está falando em 1982, vai fazer 40 anos isso. Né? Então, e a partir de 82 a gente tem várias outras proibições na Fórmula 1. A gente tem a proibição do turbo ao fim de 88, a gente tem a proibição dos dispositivos eletrônicos em 94, né? A gente tem outros tipos de proibição, e a McLaren fez um motor lá com berílio, que é um metal raríssimo lá, difícil pra caramba de usinar, mas estava conseguindo, o motor Mercedes estava conseguindo desempenhos espetaculares, foi lá a FIA falou assim, não vai mais fazer motor com berílio. O berílio é muito caro, muito raro, está ficando muito caro a brincadeira, não pode mais. As ligas para você fazer motor são de alumínio, metais A, B, C, D, E, F, nada de berílio. E é assim que funciona. Né? A gente tinha, por exemplo, na era turbo, a gente teve 10 motores turbo de marcas diferentes, todos eles com configurações diferentes. Tinha lá o 4 em linha, tinha V6, V6 a 120 graus, V6 a 90, V6 a 80. Você teve o V8 da Alfa Romeo, você teve, configurações diferentes. A Ferrari, por exemplo, tinha turbo por dentro, depois ela fez turbo por fora. Teve a época monoturbo, depois biturbo. E mesmo, por exemplo, os motores V6,
foram a maioria, né? O Honda era V6, o Tag Porsche era V6, todos eles tinham um som diferente. Né? Você pega hoje em dia, você vai lá no YouTube, vai lá, teste Brands Hatch, lá, digita lá, teste Brands Hatch 85, 86, passa um Honda e depois passa em seguida um Tag Porsche, você sabe que o barulho é diferente, o som faz diferente. Né? E hoje os carros, além de tudo, a era híbrida tem um som horroroso. Né? A gente, ainda voltando aos deméritos da era híbrida, o som é abafado, parece som de liquidificador, não é atraente. Né? Quando a gente pensa num carro de competição, e principalmente o motor tem que impor respeito, ele tem que meter medo. Né? Não é questão de barulho, é de se impor. É um motor de competição. Ele tem que demonstrar bravura. E o som é muito importante também. E um negócio que os pilotos sentem falta. Tanto que teve em Abu Dhabi a exibição do Fernando Alonso com o carro que ele conquistou o primeiro título mundial dele, que era um Renault V10, né? Um motor V10 3.0. E quando passou aquele Renault e o Alonso falou assim, é carro histórico, o cara tava chutando, o cara foi para lá com a faca nos dentes e enfiou o pé mesmo, enfiou a bota. E o interessante é que foi gravado, né? Estavam fazendo uma entrevista com o Lewis Hamilton, né? De repente passa o Renault no fundo lá rasgando, você só ouve o barulho o som do motor, né? E o Lewis Hamilton para o que tava, que som, sabe? O cara que é o senhor dos números, o cara que é o senhor da era híbrida, de repente suspirando com o motor das antigas, né? E um carro que se mostrou com uma dinâmica muito interessante lá naquela trapezonga lá de Abu Dhabi, né? Um circuito horroroso, mas te dava a sensação de velocidade. Aquele Renault que era de 2005, né? Passando uma sensação muito grande de velocidade, e ele tomou 4 segundos do pior conjunto, né? Mas ele demonstrou que ele era um carro estava sendo conduzido no limite, dava uma sensação de velocidade, ele muito ágil nos trechos de chicane, muito mais ágil que os carros de hoje, que eles são muito mais pesados. Né? O carro daquela época, com o piloto, ele pesava 600 quilos, hoje ele pesa 720 quilos, né? É um carro muito mais pesado, e até nesse sentido mais manhoso de guiar, né? Principalmente em trechos em que exige da agilidade do carro, como é uma chicane. Né? Então a gente tem mostras de que a gente está realmente muito longe de estar na melhor era, porque um carro que é de 2006, que mesmo diante de uma era de reabastecimentos, que não foi exatamente uma era a ser amplamente destacada com uma das principais eras da Fórmula 1, um carro lá do meio da era de reabastecimento foi lá, rasgou as retas e deixou todo mundo de queixo caído. Né? E aí dá aquele recado, né? Bate na porta, assim, Dona Liberty Media, dá uma olhada como esse carro era legal. Tá? E a gente está falando de um carro aí de 15 anos atrás. Esse tipo de coisa. O que mais que a gente pode falar, né? De pilotos que foram em eras diferentes? Claro, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele pilotava de maneira diferente, era turbo. Ele manejava, ele tinha um controle de rotações para aproveitar melhor o giro turbo, né? Por isso que ele também se destacava. Ele se destacava a ponto de você estar de costas, você ouvir o barulho de alguém entrando na reta, você saber que era o Ayrton, porque ele tinha um manejo, ele dava as famosas telegrafadas no acelerador para fazer o giro, para não perder o giro, para antecipar a entrada e saída de potência do turbo. Né? E ele foi um piloto absolutamente incrível na era eletrônica, né? A ponto de incomodar o Prost na Williams de outro mundo na temporada de 93. Né? Ele conquistou o título dele de 91 também dentro da era eletrônica. A Williams já estava começando a lidar melhor com essa questão eletrônica. Aquilo ali era um projeto que você via que era muito bem nascido e que tanto que foi absolutamente hegemônico em 92, aquele conjunto da Williams, com suspensão ativa, com controle de tração, câmbio automático e tudo mais. Né? Outros exemplos que a gente pode dar. Na verdade, o próprio Nick Lauda, né? Porque o Lauda ele começou competitivo nessa era aerodinâmica, né? Ele desponta em 74 como um piloto para vencer provas. Ele não estava maduro para disputar o título.
né? Tanto que perde para o Emerson Fittipaldi, mas já era um piloto muito rápido, muito destacado. Em 75 ele já vence, né, de maneira inquestionável o título pela Ferrari. Você tem a situação lá muito bem documentada pelo Rush, né, o acidente que ele teve, perdeu o título para o Hunt, mas já em 77 ele se supera e consegue o título. Você tem um Lauda que não lida muito bem com a era do carro asa, tanto que desiste, mas depois, quando volta na era turbo, ele é tricampeão. Ou seja, é um piloto que foi versátil o suficiente, bom o suficiente para pegar um totalmente diferente dos desafios que o Lauda enfrentou, e o desafio dele ter ganho esse terceiro título mundial foi de ter corrido com um carro que era absolutamente diferente daquele dos outros dois primeiros títulos, e correndo contra uma geração brilhante de Alan Prost, de Nelson Piquet, com o Ayrton Senna fazendo a primeira temporada dele em 84, já sendo um piloto bastante destacado. Você logo de cara sabia que o Senna ia ter futuro, né? Principalmente se pegasse um bom carro, e que foi o que aconteceu, ele teve uma trajetória maravilhosa, né? Mas desde 84 você sabia que era um piloto de muito potencial, né? Então, o terceiro título do Lauda não deixa a menor dúvida de que ele era um grande piloto, um piloto muito versátil, um piloto focado, absolutamente profissional, e que derrotou um dos maiores. Isso eu não canso de dizer, ele derrotou Alan Prost dentro da própria equipe, e um Prost que já estava maduro para ser campeão. Então, o Lauda também entra nesse rol de pilotos que mudaram de era e que se deram muito bem, né? Em menor escala, em muito menor escala, a gente pode falar a mesma coisa do Fernando Alonso, que nasceu na era do reabastecimento, foi brilhante e que disputou 2 títulos mundiais de maneira ferrenha com o Sebastian Vettel, mesmo com um conjunto inferior, na era dos pneus. Fernando Alonso provando toda a sua versatilidade também. É um piloto muito versátil. Você pode não gostar do Fernando Alonso, achar ele um chorão, achar que ele sacaneou em Singapura 2018, etc e tal, que ele não sabe trabalhar em equipe, mas você não pode jamais tirar a capacidade do Fernando Alonso em ser versátil. Ele vai voltar agora pela Alpine, eu já vou botar uma perspectiva aqui, ele vai fazer muito mais pontos que o Ocon, vai botar o Esteban Ocon no bolso, tá? E vai ter alguns desempenhos surpreendentes ali. Eu não tenho muita dúvida quanto a isso. Porque o Fernando Alonso, apesar de já estar ficando velho também, é natural o decair, né, dos reflexos, do condicionamento e tudo mais. Ele ainda tem gás. Ele ainda vai mostrar muita coisa boa. Lutar pelo título, não luta mais. Eu não acredito nesse tipo de situação. Mas ele ainda vai mostrar que ele ainda é bom. Ele ainda é o Fernando Alonso. Tá? Pode ser em forma de lampejos, tá? Ou pode ser de forma até constante, que eu até aposto mais nessa possibilidade dele ser um pontuador frequente, e de ter algumas performances em que ele vai estar acima do que supostamente o carro dele permitiria. Então, também é um piloto que dá para destacar como sendo um piloto muito versátil e que se deu bem, né? Enquanto que a gente pega o inverso, né? O Lewis Hamilton, que apesar de nascer e ser campeão na era do reabastecimento, ele não se deu muito bem nessa era de pneus, porque ele sempre foi um triturador de pneu. Uhum. O manejo dele, a administração dele de pneu sempre foi horrível, e ele só foi curar isso na Mercedes. Isso com muito papo de Niki Lauda no ouvido dele. Tá? Niki Lauda foi, um dos grandes méritos do Lewis Hamilton é de ter ouvido o Niki Lauda. Tá? Isso é um mérito do Lewis Hamilton e que é muito pouco apontado. O Niki Lauda, enquanto executivo da Mercedes ali, né, diretor não executivo, né, da Mercedes, ele estava lá para dar os melhores conselhos possíveis, porque era um cara extremamente sábio, né, e que chegou para o Lewis Hamilton e falou algumas coisas no ouvido dele e que faziam sentido, dele ter melhor manejo com os pneus, dele ter uma melhor leitura de corrida, ainda que ele não tenha ouvido tudo, porque em 2016 ele perdeu para o Nico Rosberg, porque o Nico Rosberg soube mais administrar as dificuldades que ele tinha pela frente. Né? Um exemplo foi aquele episódio dos rádios. As duas Mercedes do Rosberg e do Hamilton estavam com um problema ali de configuração do gerenciamento ali no painelzinho do motor. Enquanto o Lewis Hamilton ficou chorando no rádio, o Nico Rosberg foi lá e resolveu.
apertou os botões certos, foi lá, mexeu nas catracas certas e conseguiu resolver, né? Então você vê aí a diferença de cada um, né? E que levou o Nico Rosberg a ser campeão, né? Um campeão nasce de detalhes, né? E nos detalhes o Nico Rosberg acabou prevalecendo em 2016 contra esse que está sendo apontado como o grande piloto da história. Não, gente, ele é senhor dos números, ele é senhor dos números, tá? Mas por um conjunto de circunstâncias que levaram a ele a ter o melhor carro numa era engessada e que casou muito bem com o estilo de pilotagem que ele tem atualmente. É justamente isso, essa minha pergunta das eras era para chegar nesse ponto. Aquele vídeo que eu falo, pergunto, né, se o Hamilton é o melhor de todos os tempos, eu digo que não, e aponto que nessa era anterior ele era um Damon Hill, os seus números são a carreira do Damon Hill e depois ele se torna um Fangio. Então, um salto de Damon Hill para Fangio não pode existir, né? Nós vimos aí os exemplos que você deu do Lauda, do Senna, do Alonso, que são caras que enfrentaram desafios e conseguiram manter ou adaptar e voltar a pilotar. Eu acho que, para mim, pessoalmente falando, essa é a maior demonstração. Tudo que você falou sobre essa era e que ela não é a maior de todos os tempos, por praticamente nenhum dos aspectos, critérios que nós analisemos. E o fato de ele ser esse soberano agora, e antes ele era um piloto, sim, muito bom, mas com muitas limitações, seja para corrida, seja para campeonato, eu acho que é o que define para mim que ele não é o melhor de todos os tempos, e tampouco essa era é a melhor de todas. Os números, eles são uma fonte muito interessante de você poder fazer comparativos, né? Mas não é única, né? A gente tem que colocar vários fatores, a gente tem que fazer aprofundamento, né? Colocar vários cenários e várias possibilidades possíveis para a gente fazer uma análise aprofundada de quem foi quem, né? E o peso histórico, às vezes, é muito mais importante do que a própria performance do piloto, porque quando a gente olha para a Fórmula 1, a gente olha para pilotos, né? E o que esses pilotos representam. E eu não estou falando dessas figuras fora do circo da Fórmula 1. Tá? Porque, por exemplo, o Ayrton Senna foi um piloto espetacular, maravilhoso, tá? Um grande ídolo, pode ser o ídolo maior da minha infância. Mas o que o Senna fazia fora do cockpit, pouco me importa. Tá? O que foi o Senna na intimidade, a casa dele em Angra dos Reis, cartódromo, etc. Isso particularmente não me importa como entusiasta da Fórmula 1. É interessante saber a curiosidade dos pilotos, saber o que eles fazem da vida deles. Sim, é bastante interessante. Mas o que me importa é saber deles como figura piloto. Quando eles botam, né, bota a balaclava, bota o capacete, bota o fundilho ali no carro e o que ele pode fazer, né? E são essas figuras aí, né, dentro do circo, né? E o peso histórico que eu estou falando é isso, né? O peso histórico dentro do circo. E a gente tem figuras absolutamente maravilhosas, como é o Niki Lauda, que eu insisto tanto em falar dele, porque ele foi uma figura com um peso histórico enorme na história da Fórmula 1. Assim como o Jack Stewart foi um piloto com peso enorme na história da Fórmula 1. Toda a cruzada dele, por mais segurança nas pistas, ele como um piloto também de excelência, um piloto que era muito concentrado, muito focado, tinha uma pilotagem muito delicada, ao mesmo tempo em que era muito veloz. Você tem o peso histórico de um Alan Prost, você tem o peso histórico do próprio Nigel Mansell, que era também uma figura humana, né? Uma figura capaz de desempenhos espetaculares e de atrapalhadas bizarras, né? E que faz esse tipo de figura humana que faz muita falta na Fórmula 1. E aí você pega pilotos que são fora da curva, como é o Kimi Raikkonen, por exemplo, né? Que é o piloto que é o estilão dele, é na dele, é aquele cara que resmunga no rádio, né? Um cara que é até mal-humorado no rádio, e isso virou até uma característica dele, né? Esse tipo de figura humana, né? Não aquele certinho, aquele que é totalmente voltado, não, eu só respondo exatamente como meu Relações Públicas pede para eu responder, né? Aquela coisa asséptica, aquela coisa artificial, aquela coisa que você não enxerga espontaneidade. E a gente tem até uma figura no futebol brasileiro aqui que é isso, né? É uma figura que, né? Não vou dizer, não vou dizer o nome do menino, tá? Não vou dizer o nome do menino, mas assim, deixa ele para lá porque ele é uma figura que ele nem merece estar nesse canal, sabe? É uma figura abaixo
do nível de análise que se faz nesse canal, que é altíssimo, tá? Nível aprofundado de análise de figuras históricas relevantes. Ele não é relevante. Tá? Deixa ele para lá. Deixa o menino para lá fazendo as dele lá. Deixa ele rolando, né? Lucas, Rolando, isso. É isso aí. meu irmão, obrigado, cara. Então vamos lá. Eu acho que fechou bem aí. Tem muita coisa. A gente pode ficar aí, fazer uma live de 24 horas, né? Tem muita coisa. Ó, para a gente encerrar, vou falar para você a era que os leitores da revista Auto Esporte, a revista Auto Esporte de várias décadas, aí, quase centenária, escolheu como a era preferida, né? Foi feito recentemente, 2 anos atrás, foi feita uma pesquisa entre leitores da revista Auto Esporte, né? Elencando eras, não exatamente na metodologia que eu uso, que eu proponho, né? Que é lembrando, né? A minha é uma proposição, não estou impondo nada, tá? É o meu jeito de enxergar as eras da Fórmula 1. Cada um enxerga do jeito que quiser. Eu faço essa eleição e explico o porquê. Né? Eu uso uma metodologia para isso. Em todo caso, a Auto Sport, ela separou algumas eras ali, né? E pediu para os seus leitores apontarem qual era a principal, a favorita deles, né? E foi apontada uma era que foi de 1974, ou seja, a partir do momento da aposentadoria do Jack Stewart, até 1982, que foi a retirada do carro asa, né, a proibição do carro asa. E o que você tem de atrativo nessa era? Pô, gente, foi uma das eras que menos propiciou hegemonias na história da Fórmula 1. Você teve ali o título do Emerson, daí você teve os títulos do Lauda ali intercalado com o título do Hunt, por causa de todo aquele drama que foi tratado no Rush. Depois você teve a era do carro asa, com todas aquelas mudanças, a Lotus ganhando em 78, aí a Ferrari ganha em 79, desponta a Williams, fazendo um carro asa maravilhoso. Aí o título do Piquet em 81, 82, aquela temporada absolutamente louca, de 11 vencedores em 16 corridas. Né? Com motores Ford Cosworth V8, aqueles pneus enormes do Goodyear, né? nas traseiras dos carros. Né? Uma era de muita diversidade, que é uma coisa que não se vê hoje em dia na Fórmula 1. O que se vê hoje em dia na Fórmula 1 é previsibilidade. Né? A gente tem circuitos previsíveis, com equipes previsíveis, resultados previsíveis e até mesmo o jornalismo declaratório previsível. Esse novo circuito é desafiador. Então, assim, para encerrar mesmo, vamos assim, né? Agora a gente encerra mesmo, né? Quando a gente olha para o esporte, né, a gente olha com emoção, né? E o esporte, ele tem uma faceta incrível, que é a de você não precisar necessariamente estar olhando para o presente para você gostar dele. Você olha para o passado e enxerga coisas incríveis que já aconteceram. O esporte propicia isso para a gente. A gente não tem nenhuma outra seção de um jornal, né, nenhuma outra editoria de jornal, a economia. Nossa, aquela alta de dólar de 1987 foi espetacular. Não. A gente tem no esporte essa emoção, né? E a gente vive de emoção quando a gente olha para o esporte. E o esporte tem essa característica fantástica em que a gente pode olhar para o passado e se emocionar com aquilo que passou também. Né? Essa é uma das poucas coisas da vida em que a gente pode fazer isso, né? E que a gente tem que tratar bem, né? A gente tem que exaltar o presente, a gente tem que curtir o presente, tem que curtir o presente e exaltar o passado, porque muita coisa boa já aconteceu e que vale a pena ser visto, revisto, reinterpretado, né? E analisado. O que a gente está fazendo aqui hoje? Maravilha, cara. Obrigado pela tua participação e teremos mais futuramente, sem a menor dúvida. Um abraço, cara. Eu agradeço, um abração. Valeu.